No vídeo de hoje eu vou falar para vocês as recomendações que eu faria e que eu não faria se tratando de gabinetes. Eu vou mostrar para vocês me baseando nas diversas experiências que eu já tive através do meu serviço de montagem de PC aqui na Grande São Paulo. Então eu já tive acesso a diversos tipos de gabinetes e eu também já utilizei gabinetes de diferentes tipos, então eu vou conseguir passar essa experiência aqui também pessoal para vocês. Meu nome é Sérgio Júnior, você está no canal Allstops Builder e bora para mais um vídeo. E o primeiro tipo de gabinete que eu com certeza não recomendaria é esse modelo Office, né? Ou então corporativo para os mais íntimos. Basicamente porque é um tipo de gabinete que ele acaba atraindo muita gente pelo preço. Esse gabinete está até um pouco mais caro do que normalmente esse modelo de gabinete costuma ser, ficando na faixa dos R$100. E eu não recomendo ele porque ele não tem nenhum tipo de airflow, ou seja, não dá para montar um esquema de passagem de ar dentro dele que faça sentido ou que seja minimamente eficiente, porque ele não foi feito para isso, ele foi feito para ter um hardware muito simplificado, basicamente focando apenas no processador e na memória do gabinete, porque esse tipo de gabinete não foi projetado para receber configurações mais fortes, né, mais complexas, e na hora de organizar os cabos também dentro dele vocês vão sofrer bastante. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu monto, né, um PC num gabinete parecido com esse de escritório, e talvez no vídeo eu não tenha conseguido demonstrar tanto, mas realmente assim é muito complicado organizar os cabos nesse gabinete. Vocês podem ver que o lugar de colocar a fonte fica aqui em cima, então todos os cabos acabam caindo para dentro do gabinete, não tem como você organizar eles aqui na parte de trás, é impossível. Eu definitivamente não recomendo, é melhor você deixar o setup em cima da caixa da placa-mãe do que comprar isso. Eu presto serviço de montagem e manutenção, limpeza, troca de pasta térmica de PCs aqui na Grande São Paulo. Então se você é de São Paulo ou da grande região, eu posso prestar esse serviço indo até você, ou então a gente conversa se caso seja melhor você trazer até mim. E além disso, eu posso prestar serviço de consultoria de compra caso você já tenha um valor separado, já tenha uma estimativa do quanto você quer gastar no computador, mas não sabe por onde começar e você quer economizar talvez o máximo que você puder. Eu posso te ajudar com isso. Os meus links vão estar na descrição, no primeiro comentário fixado. Caso você já tenha um PC, considere fazer uma manutenção periódica, e caso você esteja pensando em montar um, com certeza eu posso te ajudar. Para você saber mais, só entrar em contato comigo através do WhatsApp, os links que vão estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E o próximo tipo de gabinete que eu não recomendaria atualmente é esse que, para exemplificar, eu coloquei o Ryzen Mode 06, que inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui no meu canal, onde eu montei uma configuração com ele. E o motivo por eu não recomendar ele hoje em dia é que, apesar dele ser um gabinete que volta e meia ele fica muito barato, né? Esse daqui está sendo vendido pela Kabum, só que eu não recomendo ele principalmente porque, como ele é pequeno e tem a parte frontal e a parte lateral de vidro, ele vai esquentar bastante. Fora que a organização de cabos dele também é muito apertada na parte de trás, e para quem se incomoda com temperatura, não gosta de ver o processador subindo muito ali a temperatura e tudo mais, esse tipo de gabinete vai acabar te deixando um pouco mais inquieto. No geral, ele é um gabinete até bonito, quando você coloca ele na mesa, ele fica um gabinete bem legal, sobretudo, porém, por ele ser um gabinete que tem um espaço interno muito pequeno, ele vai acabar esquentando bastante, mesmo que você utilize aí todas as fãs que é possível utilizar, como vocês podem ver aqui na foto. Então, caso o seu orçamento não possa passar de R$100 para comprar um gabinete, é muito melhor que você compre ele do que um gabinete de escritório, porque ele vai acabar servindo muito melhor, porém configurações mais fortes nele vão esquentar bastante. Então, para quem não gosta muito de ver o setup pegando fogo, eu não recomendo. Esse modelo de gabinete, ele já é um pouco mais emblemático, né? Esse modelo ele é white label, ou seja, tem muitas marcas por aí que utilizam esse modelo, essa modelagem de gabinete. E o ponto positivo dele é que ele tem a parte do hub dele acessível, né? Você não precisa ficar levantando o braço para poder apertar o botão de power, de reset, enfim, já está do ladinho aqui. Eu acredito que seja o ponto mais positivo dele, mas esses tipos de gabinetes não possuem quase nenhum espaço para você organizar os cabos na parte traseira, né, dele aqui, onde você vai passar os cabos da fonte. Então isso já é um problema. O outro problema é que ele também vai ser pequeno internamente, então
processador pode acabar esquentando bastante num dia mais quente, placa de vídeo, você tem até algumas possibilidades, né? Dá para colocar algumas fãs aqui embaixo, provavelmente duas, dá para colocar mais duas em cima e uma aqui, só que eu já ouvi relatos de pessoas próximas que mesmo assim isso não adiantou, ficou muito quente internamente, ocasionando que a temperatura da placa de vídeo e do processador ficasse um pouco mais altas do que elas poderiam ficar caso o gabinete tivesse um pouco mais de espaço interno, até porque não adianta ter 300 espaços para colocar a fã se não tem espaço para o ar transitado aí no gabinete, e acaba não adiantando de nada. Esse gabinete aqui, ele é complexo. Por quê? Ele tem esse estilozão aqui, ó, todo pra frentex, todo ranger, né? Todo animal aí. Só que ele não é nada funcional, gente. Nada funcional, zero funcional. Eu tenho um cliente que montou uma configuração nesse gabinete, acho que mais de um, se não me falha a memória, e organizar os cabos é muito ruim, porque os cabos vão ficar totalmente visíveis do outro lado, né, onde eles vão passar, porque basicamente é de vidro. E o mais agravante desse gabinete é que se você tiver pet em casa, cachorro, principalmente gato, a sua configuração está totalmente desprotegida, porque vai entulhar de pelo de gato aqui, caso seja o seu caso, se você tiver em casa, ou até mesmo sujeira. Se o cômodo da sua casa for um cômodo que ele acaba pegando muita poeira por N fatores, a janela está voltada para a rua ou algo do tipo, acaba que vai pegar com muita facilidade, porque é um gabinete totalmente aberto, assim, não tem nenhum tipo de filtragem, é impossível filtrar a poeira que vai entrar dentro dele. Ele pode ser até legal visualmente, mas ele não é nada funcional, ele é um trambolinho, para colocar na mesa é muito difícil, você tem que ter uma mesa considerável, não vale a pena em nenhum sentido, não existe nenhum ponto positivo nesse gabinete, a não ser esteticamente. Caso você que esteja assistindo curta essa estética, aí tudo bem, mas tirando isso, ele não tem nenhuma outra qualidade a não ser essa. Chega de falar de coisa ruim, agora vamos falar das opções que eu recomendo, né? Que eu recomendaria se alguém me perguntasse. Esse daqui é o xodó do canal, né? Ele é campeão disparado de recomendações. Se você fizer aí uma retrospectiva do canal, pode ver aí que nos últimos 5 vídeos que eu falo de gabinete ou de configuração de PC, ele vai aparecer porque eu já tive esse gabinete. Eu só não tenho ele mais porque eu acabei trocando a minha configuração de desktop por um notebook. Atualmente para mim faz mais sentido ter um notebook como computador principal. Já recomendei para clientes que compraram, eles gostaram muito, né, da recomendação. Porque é um gabinete que vira e mexe a Pichau deixa em promoção abaixo dos R$300, isso já é um ponto positivo. Aqui na parte frontal ele tem um filtro que é muito útil, basicamente eu já deixei o meu computador sem limpar por meses a fio e não entrou nada de poeira dentro dele graças ao filtro que tem aqui na frente. Essa parte frontal e a parte lateral é imantada, né, no caso, como vocês podem ver nessa foto aqui. Então o ímã é bem forte, inclusive mesmo quando você tira o lacre que vem da fábrica, ele é muito forte, às vezes até é estranho você puxar ele, porque você vai ter um pouco de dificuldade, porque o ímã é bem forte nesse sentido. O da porta também é, essa porta é muito fácil de tirar, é só você abrir ela totalmente e puxar para cima, então fica fácil de você colocar um action figure, alguma coisa no gabinete. O espaço interno dele é muitíssimo interessante, tá? Você pode colocar um water cooler de 360 aqui na frente, pode colocar um de 240 aqui em cima. Ele vai ter um espaço externo muito bom e a área de organizar os cabos dele é muito interessante, tem bastante espaço. Aqui atrás tem um dedo, né, que você pode utilizar, que já é bem interessante para gabinetes dessa faixa de preço, que geralmente sofre muito nessa área de organização de cabos. Nesse gabinete você não vai ter nenhum tipo de problema. É um gabinete que tem bastante possibilidades, né, de colocar SSD 2.5 polegadas, HD, no caso o M.2 vai direto na placa-mãe, mas com certeza eu continuo recomendando, mesmo que o hub esteja aqui em cima, que acaba dificultando um pouco o uso no dia a dia, mas ainda assim todo o restante dele compensa demais. Eu não sou pago pela Pichau, a Pichau nunca me mandou nenhum item, podem ficar tranquilos que assim que acontecer vocês vão ser os primeiros a saber, e com certeza dentro dessa faixa de até R$300, até mesmo 350 eu continuo recomendando ele, que é uma ótima opção aí para quem quer ter um pouco de tudo, né? Ele aceita até placa-mãe e ATX, que é aquela maiorzinha,
então de espaço interno não falta. E conforme eu fui separando os modelos para poder trazer no vídeo, eu encontrei esse da marca Geometric Future Model 5, que ele vem nessas 3 cores principais, né, branco, esse amarelo com preto e esse verde. Eu achei legal que esse verde tem essa parte daqui de baixo, esse aqui não tem, curiosamente, né? O branco é branco, esse daqui poderia ter o detalhinho amarelo, mas enfim. O que eu achei mais interessante é que a fonte vai aqui na frente, ele tem um espaço bem interessante para organizar os cabos na parte traseira desse gabinete. E basicamente assim, ele veio com uma proposta diferente. Ele parece ser um gabinete muito amigável de você desmontar ele para poder efetuar a montagem. E por R$650 com certeza ele vale aí você comprar e testar, porque para um gabinete aquário a disposição interna dele é uma das melhores. E o que eu mais acho interessante desse gabinete é que aqui nessa região você pode colocar 2 fãs de 120mm e é bem na região onde o processador fica, então provavelmente vai otimizar bastante na parte do socket ali do processador. Então, cara, por esse valor aqui, ele tava realmente mais caro quando eu descobri ele tava beirando os R$800, mas por esse valor aqui vale muito, assim. O estilo dele é diferenciado para quem gosta de ter um setup mais arrojado, né? Ele com certeza cabe placas-mãe ATX, então às vezes são as placas que estão em mais custo-benefício no mercado. Eu achei esse gabinete aquário uma das propostas mais interessantes que eu vi dentro desse tipo de gabinete, principalmente agora para 2026. Ele é o primeiro assim que eu achei diferente, né? Tanto pelas fãs quanto por essa parte frontal aqui, que eu acho que vale para quem está procurando algo nesse sentido. E para eu sempre lembrar vocês, depois que eu fiz a primeira montagem para um cliente nesse gabinete, eu me apaixonei perdidamente por ele. Ele é um gabinete muito bom. Essas 3 fãs aqui, elas já acompanham, né, o gabinete em si, e é um dos poucos gabinetes aquário onde o airflow das fãs laterais fazem sentido, porque normalmente os gabinetes têm as fãs totalmente retas, né? Então ajuda no airflow, né? Principalmente se essas fãs forem exaustoras, mas ainda assim, principalmente para você colocar as fãs para poder puxar o ar do ambiente, elas estando um pouco inclinadas, elas vão conseguir pegar ali a placa de vídeo, a placa-mãe no geral. Então esse design é muito interessante e os gabinetes da NZXT são muito bem construídos, assim. Dá gosto de você pegar no material deles, que você percebe que é algo bem construído e bem feito. E não é à toa que a média de preço costuma ser essa, mas para esse gabinete esse valor vale muito a pena. Quem comprar pode comprar de olhos fechados. Essa é uma das recomendações que eu faço tranquilamente por já ter manuseado esse gabinete, e a experiência de montagem dele foi muito tranquila, muito bacana. E hoje eu quis trazer as minhas impressões sobre esses vários modelos de gabinete que a gente tem aí no mercado. Como eu já tenho experiência em diversos modelos, eu queria trazer um pouco dessa experiência para vocês, para poder ajudar vocês, guiar na escolha do próximo gabinete. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like e a sua inscrição. O meu muito obrigado para quem chegou até aqui. Por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.